Já estamos com a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia aos nossos ouvintes. Seja bem-vinda, Carol. Olha, hoje a gente fala de remuneração e aí muita gente pode se perguntar, é remuneração, salário, dá tudo no mesmo, é diferente? Vamos tentar destrinchar esse conceito primeiro. Vamos sim. Esse tema, inclusive, Ariane, eu trouxe porque saiu uma pesquisa, um levantamento, foi publicado em várias fontes na mídia aí na segunda-feira, um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, apontando as profissões com melhor remuneração no Brasil. Não sei se vocês viram essas matérias, mas o que apareceu ali, né? Os médicos especialistas como profissionais mais bem pagos do Brasil e outras ocupações como, por exemplo, matemático, geólogo, engenheiro mecânico, desenvolvedor de software. Essa área de tecnologia disparou, principalmente na pandemia e pós-pandemia, por conta do grande consumo na internet, que se ampliou bastante, e também apontou os trabalhadores com menor rendimento médio, e entre eles, infelizmente, os professores de pré-escola e outros profissionais de ensino. Isso reflete muito a nossa realidade Brasil, né? A gente teve o Dia dos Professores recentemente, agora, né? No dia 15. E é uma pena essa constatação, Carol. E reflete na verdade, exatamente uma foto do nosso cenário, infelizmente, no Brasil. E esse levantamento utilizou informações de pessoas que trabalham em empresas privadas em ocupações que exigem ensino superior, e foi feito por uma economista chamada Janaína Feijó, vamos dar os créditos, né? A partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e esses dados foram coletados no segundo trimestre de 2023 em todo o Brasil. Então, é um levantamento fresquinho, e essa pergunta, Ariane, é crucial. Qual a diferença entre remuneração e salário? Isso é algo importante para a empresa, isso é algo importante para o colaborador, o candidato a uma vaga, o funcionário que está dentro da empresa, para que a gente entenda bastante o que é remuneração e o que é salário, e eu saiba, inclusive, fazer meus cálculos, minhas contas, como empresa, como colaborador. Quando eu for pleitear um aumento, quando eu for me inscrever a uma vaga, eu preciso sentar e entender a diferença entre salário e remuneração. Remuneração é mais ampla que o salário. Ela contempla todos os valores que o colaborador recebe em função do trabalho ou ao longo de um determinado período, como, por exemplo, durante um ano, e eu tenho períodos de bonificação, comissionamento. Então, ele é a soma do salário e também de benefícios, como, por exemplo, um adicional noturno, adicional de salubridade, horas extras, comissões. O salário, a gente está falando que o salário, ou seja, a remuneração direta é paga em dinheiro. O salário fixo, variável, comissão, bônus, isso é salário, dinheiro. E o que é a remuneração indireta? E aí compõe a remuneração total do colaborador. O plano de saúde, né, o auxílio creche, vale alimentação, refeição, bolsas de estudo, auxílio academia, previdência privada, seguro de vida. Uma outra questão que vem fazendo parte desse pacote é, por exemplo, flexibilidade, forma de trabalho. Eu posso trabalhar no híbrido, no remoto. Então, tudo isso precisa ser avaliado, né, como um pacote de remuneração com benefícios, salário mais benefícios, ou seja, o pacote de remuneração total do colaborador. Quando a gente vai se candidatar a uma vaga, muitas vezes a pessoa olha aquela remuneração específica que está ali como salário. É importante entender quais são os benefícios agregados para aquela função, aquele cargo. E a mesma coisa para a empresa, quando a empresa vai construir isso. Então, essa é a diferença. Salário é o que você recebe em dinheiro. Remuneração é o pacote total do que você recebe, envolvendo benefícios e outros adendos que você pode ter ali na sua condição para o trabalho. Que interessante. Eu não sabia disso. Eu sabia, também, Ariane? eu usava como sinônimo, remuneração, salário, mesma coisa, tudo a mesma né? coisa. E isso é muito interessante que no mundo da política, a gente está em Brasília, né? Então às vezes as pessoas falam, quanto que um deputado ou um senador ganha, por exemplo, né? O que você quer saber? O salário é esse aqui, ó, é próximo do teto constitucional. Agora, a remuneração de um parlamentar, aí envolve a cota parlamentar, é auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio mudança, auxílio... Enfim, e por aí vai. Boa. Isso. Você acaba tendo um salário mais livre. Quando você tem um pacote de benefícios interessantes,
interessante, você tem aquele salário em dinheiro mais livre para outras coisas. Então, se você tem realmente vários auxílios, como você está mencionando, Diego, e as empresas privadas mais estruturadas que olham para essa questão da remuneração, elas conseguem criar políticas de remuneração atrativas, que consigam tanto atrair bons talentos, quanto reter esses profissionais. Não é só a questão do salário, obviamente, mas salário também é bastante importante, né? Muito bem, muito bem. Remuneração e salário, tá aí a diferença para você, nosso ouvinte da Nova Brasil FM, na coluna de hoje, Empreende Brasília, com a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, muitas empresas, elas acabam perdendo, sim, bons profissionais, porque não oferecem remunerações que os candidatos, que os seus profissionais considerem adequadas. O que fazer como empresa num cenário como esse? Isso é muito comum, Diego. A gente está falando, citei aqui empresas bem estruturadas, que tem o que a gente chama de plano de cargos, carreira e remuneração bem estruturados. A pessoa entra na empresa sabendo qual que é a trilha dela ali dentro. Ela está entrando, às vezes, num cargo que a gente chama de cargo de entrada, e ela tem uma jornada em que ela vai crescer, vai se desenvolver, vai se formar. A empresa, muitas vezes, vai apoiar nessa formação, até como uma forma de remuneração indireta, por meio de bolsas de estudo, trilhas de aprendizado. E essa pessoa vai ter condições de evoluir em termos de carreira, cargo, responsabilidades, aprendizado e também em termos de remuneração. Mas essa não é a realidade da maior parte das empresas do Brasil e nem da nossa cidade, da nossa capital. A maior parte das empresas tem uma dificuldade enorme em entender e se posicionar como negócio para atrair e reter talentos quando a gente fala de políticas de remuneração. Então, se você é uma empresa de pequeno, médio porte e nunca olhou para isso, quero deixar algumas dicas. Primeiro, empresa, você precisa ter os seus cargos bem descritos. Para a gente falar de remuneração, eu preciso entender quais são os cargos da empresa e dentro desses cargos, quais são a descrição dos papéis, das responsabilidades de cada cargo. Por quê? Cada cargo vai ter um nível de responsabilidade e até de peso em termos de entrega e resultado que o negócio precisa. Então, eu preciso dar uma olhada no equilíbrio interno. A gente, às vezes, chega em algumas empresas para trabalhar o plano de carreira, de remuneração, e a gente, por exemplo, enxerga cargos que, até por conta do tempo que a pessoa tem na empresa, algumas empresas consideram isso como um critério. A pessoa tem muitos anos aqui, tem 10 anos, e ela ganha mais do que um gestor de uma outra área. Isso é crítico, isso é sensível, e a gente precisa equilibrar isso. Então, os níveis de responsabilidade, níveis de entrega precisam estar bem estabelecidos. É uma das coisas que a gente faz no início de estruturação de um plano de cargos, é descrever cargos e estabelecer os pesos de cada posição dentro do nível de responsabilidade no negócio. Depois, eu preciso entender, é o que muitas empresas não fazem, e às vezes é onde o empreendedor, o RH, em alguns momentos, enfia os pés pelas mãos. Quem que é o público de colaborador? Às vezes, algo que eu, como líder, considero como algo super bacana, implementar um benefício, vai ser um Gym Pass, eu vou implementar algo que eu vi que é super diferente, eu acho que o pessoal vai gostar, tá na moda. Às vezes não faz o menor sentido para o estilo de vida que aquele público leva. Não tem impacto algum. Ele valorizaria muito mais um aumento no Vale Alimentação, se fizer sentido, ou uma cesta básica. O que faz sentido para aquele público de colaboradores internamente? Então, a gente também, na Rev, entra com pesquisas e alinhamento, validações sobre isso. Legal. E aí, depois a gente começa a olhar para o mercado, que às vezes é o primeiro passo que a empresa quer dar, né? Ah, mas o mercado não está praticando isso. Eu estou perdendo colaborador porque eles estão saindo porque em outras empresas estão oferecendo remunerações mais altas. Eu preciso olhar para isso também. As convenções coletivas que regem o meu público, né, a natureza do meu negócio, comparar com as práticas de mercado de empresas que concorrem não só diretamente no meu segmento, mas que concorrem com talentos comigo. Quem está tirando gente da minha empresa? As pessoas estão saindo daqui para trabalhar em que segmento? Eu sou uma empresa da área de consultoria e estou perdendo gente para a área de seguros? Opa, que empresa é essa? Que empresas são essas? Quais são as práticas de remuneração totais, salário e benefícios que essas empresas estão praticando? Eu preciso ter essa noção também. E a partir daí, nós, como consultoria, definimos uma tabela salarial, os pacotes de benefícios que fazem sentido e as políticas para que isso seja bem gerido dentro da empresa. A pessoa ela pode ser promovida de quanto em quanto tempo, quais são os critérios, o que vai ser avaliado, ciclos de desempenho que façam sentido para eu conseguir dar um encarreiramento e uma projeção em termos de carreira para esse colaborador.
Cargos que envolvem comissão, atenção. Muitas empresas, ontem eu estava conversando com empresária, e muitas empresas têm dificuldade em estabelecer o que vai ser um fixo e o que vai ser um variável, por exemplo, para um cargo de vendas. Um cargo comercial, o vendedor ele tem que ter foco em fazer dinheiro. Então, eu preciso criar uma estrutura em que ele tenha um mínimo, sim, de segurança, cubra seus custos básicos para aquele nível de vendedor, mas que ele consiga e seja motivado a fazer o variável. E seja um variável interessante, seja um variável agressivo. Essa ponderação é extremamente relevante e nós apostamos muito aqui na Hev de construir isso de uma forma customizada para a natureza do negócio, o formato. Então, a gente caminha junto com o financeiro para entender. Não tem uma regra geral, né? Não tem uma regra geral. A gente acredita muito que a natureza do negócio, a maturidade da empresa, o momento da empresa e principalmente a saúde financeira tem que ser considerada. Então, a gente senta muito com o financeiro para isso. E, mais uma vez, a gente já falou isso em uma outra oportunidade aqui na coluna. Não existe isso de promover colaborador sem ajuste salarial. Promover o colaborador para um cargo de responsabilidade maior, tá? Então, a promoção, ela acontece quando a pessoa ela já está exercendo as atividades dela com entregas além, obviamente, do que tinha sido combinado, ou seja, ela está se destacando, então o colaborador tem que fazer a parte para se destacar, mas a partir do momento que você entrega um cargo de liderança, por exemplo, a pessoa tem que ter um ajuste de remuneração para que ela exerça aquele cargo novo, aquela função. Não vai fazer mais coisas por caridade, né, Carol? Exatamente, né? Afinal, esse é trabalho, né? Sim. Então, para empresas, essas são as dicas principais que eu deixaria quando a gente fala de remuneração. Muito bom. E, Carol, por outro lado, a gente tem muitos profissionais insatisfeitos com a remuneração que recebem, com o salário que recebem, e muitos têm ali o desejo, acham que merecem, têm o desejo de conversar com seus gestores, com seus líderes sobre essa necessidade, que muitas vezes é uma necessidade mesmo de um reajuste, de um aumento, mas se tem uma trava ali naquela hora daquela conversa, de que argumentos usar, como abordar, o que pedir, como pedir. O que a gente pode dar de dica para este colaborador que eventualmente precise de uma conversa dessas, mas que não sabe nem por onde começar? Essa é uma das perguntas que mais aparecem quando a gente está acompanhando alguns colaboradores dentro das empresas. Primeiro, você precisa avaliar se a empresa possui uma estrutura de um plano de cargos, carreira e remuneração. Ou seja, já existe um momento instituído na empresa para avaliação das promoções e aumentos salariais? Se existe, procure saber como essa política funciona. Provavelmente, se existe, você já sabe, já foi comunicado, já está dentro dessa sistemática. E se não existe, primeiro ponto, revise seu desempenho. Pare por um tempo, faça uma reflexão a respeito das suas entregas, das metas que foram dadas a você, do seu envolvimento com os projetos, dos resultados que você gerou. Escrevam mesmo. Os feedbacks que você recebeu e como é que você se desenvolveu nos pontos de melhoria que foram apontados. É concreto, é real, você tem argumentos substanciais para mostrar essa sua evolução e o que você vem fazendo de forma destacada no seu trabalho? Ou você entrega só o básico? Eu estou sentado aqui na minha cadeira, tem 2 anos, eu entrego só o básico, o que eu tive até agora foi o reajuste pela minha categoria, mas eu preciso de um aumento. O eu preciso de um aumento precisa ser avaliado, porque o seu argumento precisa ser preparado na sua conversa com a sua liderança imediata. Então, primeiro, revisar o seu desempenho, observe o momento, avalie se é o momento certo. Às vezes é um momento estabelecido pela organização, ela tem um período em que ela realmente avalia essas promoções. Qual é o momento econômico da empresa? Se eu percebeu que a empresa veio fazendo desligamento, será que é o momento de você pedir aumento? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu preciso avaliar isso. É um momento de avaliação de desempenho, acabou de passar uma rodada de feedback, de avaliação de desempenho, talvez esse seja um bom momento da gente sentar para conversar sobre remuneração. Então, observar se realmente é um momento adequado de negócio para você levar o assunto de forma estratégica, sim, para a sua liderança. Tem um prazo mínimo para se esperar? 1 ano depois que eu estiver na empresa? A gente sempre recomenda, se não tiver mudado nada em termos de responsabilidade, 1 ano, se você veio fazendo muito além, é um bom período. Mas a gente sabe que algumas pessoas entram no negócio e às vezes em 4 meses, 6 meses começam a assumir outros tipos de responsabilidade diferentes daquelas alinhadas na entrada no negócio. Então, às vezes, o aumento de remuneração precisa acontecer antes. Tá? Então, tem que ser observado essa ponderação entre responsabilidade e entrega. Preparar os argumentos. Então, argumentos como, é muito comum a gente escutar isso. Eu preciso de um aumento porque eu não estou conseguindo pagar minhas contas.
ou eu preciso de um aumento porque eu comprei um carro e eu preciso pagar as parcelas. Isso não é um argumento dentro do mundo corporativo. Eu preciso preparar argumentos em torno das minhas entregas. Porque senão o empregador pode mandar uma resposta que talvez ele não goste, né? Isso não é problema meu, é um problema seu. Você fez essa escolha, né? Então, exatamente essa gestão financeira, e a gente tem uma coluna super bacana aqui na Nova Brasil sobre gestão financeira, é importante que todos nós tenhamos. E é natural, gente, qualquer pesquisa sobre remuneração, você pode ter empresas maravilhosas para se trabalhar, existem selos aí, e quando você pergunta sobre remuneração, todo mundo acha que pode ganhar mais, que merecia ganhar mais. É natural a gente ter essa resposta. Mas a gente vai se acomodando e ficando confortável com o estilo de vida que a gente adota com a remuneração que a gente recebe. E aí, cada vez que a gente vai ganhando mais, a gente vai ampliando esse estilo de vida, os confortos. Então, eu preciso, na verdade, preparar os meus argumentos em torno das entregas, dos resultados que eu gerei, do meu desenvolvimento pessoal, quais os projetos que eu também tenho para a área, para as entregas que eu tenho para fazer e trazer informações de mercado. Eu preciso pesquisar remunerações que são praticadas por mercados similares ao meu, por empresas de porte similar ao meu. Não adianta eu chegar com uma base de argumentação de querer um aumento, conversar isso com a minha liderança e falar, olha, a empresa X que fatura 1000% a mais do que a gente fatura, pratica isso. A empresa não vai praticar esse tipo de remuneração. Eu tenho que ponderar com o meu mercado e com o meu porte de empresa. A não ser que você queira se movimentar. E aí, isso é a liberdade de qualquer profissional. Quero ir para uma empresa de maior porte. Eu posso me movimentar nesse sentido. E, claro, promessas de aumento não cumpridas. Isso acontece demais. Não, vou aumentar a sua remuneração daqui a 6 meses. Isso não aconteceu? Sugestão. Comece a olhar para o mercado. Comece a se movimentar. Porque provavelmente pode ser que isso não aconteça, né? Tenham conversas muito genuínas, muito francas, mas promessas não cumpridas são sinais de que algo não vai acontecer ou que você entra num ciclo aí vicioso de realmente receber uma promessa e não ter essa promessa cumprida. Então, como profissional, esteja atento a isso também. Muito bom. E, Carol, um outro ponto que pode ser bastante perigoso é alguém inventar uma proposta. Isso acontece, tá? Quem invente que recebeu propostas ou supervalorize propostas que recebeu para barganhar. Coloca na mesa, né? Ainda mais, eu não sei se ainda mais em Brasília, que a gente tem um mercado em que as pessoas costumam se conhecer e se falar muito, os gestores se conhecem, se falam, enfim. É bastante perigoso também você levar para a mesa isso, às vezes, para ser o argumento para o seu aumento, talvez não seja o melhor caminho. Como blefe, né? Com certeza, Ariane, não é. Não é até porque realmente o nosso mercado é pequeno, mas mesmo em mercados maiores, existem pesquisas em mercado sobre o que é um salário compatível, o que não é um salário compatível para cada cargo. Então, não é uma boa estratégia. E uma outra que também é muito comum, tal colega meu foi promovido e eu não fui. Essas comparações, esses argumentos que não valem a pena no momento de negociação, enfraquecem os seus argumentos para provar com segurança de que você é um profissional que merece ser realmente promovido, merece ter um aumento de salário, não necessariamente uma promoção em cargo, mas a gente chama vertical, né? Eu vou ter um aumento por conta de faixas salariais dentro da tabela, dentro do mesmo cargo, muitas vezes, mas essa comparação de fulano foi promovido e eu não fui, também não é algo bacana de se trazer para a mesa. É importante olhar para o seu desempenho, como é que vem sendo o seu desempenho em torno daquilo que foi combinado. Tá? Muito bem. E a Rev Gestão de Pessoas ajuda você, empresário, a fazer essa leitura sobre a política de remuneração da sua empresa, o entendimento mais amplo dos benefícios, né, Carol? Vocês estão no Instagram? Sim, eu ia mencionar isso. Muitas empresas vêm nos procurando, sim, para estruturar os planos de cargo, carreira e remuneração. Então, desde avaliar como está, montar as tabelas salariais, trabalhar com as pesquisas, estruturar todo esse processo, comunicar isso para o time. Isso é extremamente relevante, a forma como a gente comunica. Então, a gente tem o nosso site, www.revrh.com.br. Lá você consegue acessar também os nossos e-mails, o contato@revrh.com.br, que vai direto para o nosso comercial e a gente pode bater um papo, tomar um café. E quero aproveitar esse momento também para fazer um merchan de um projeto que a gente está lançando agora essa semana. É um projeto de desenvolvimento de vendedores de vendas consultivas. Então, vendedores aí que já têm uma remuneração entre fixo e variável de 4.500 a 10.000.
A gente está lançando com um parceiro nosso, a Encrateia, que trabalha com formação de áreas comerciais. É um projeto em que a gente vai formar esses vendedores. Há uma demanda muito grande por esses cargos hoje. E nós também estaremos como olheiros nesta formação. Para eventuais vagas que a gente tenha com clientes, tá? Então, hoje, essas vagas, são 30 vagas, elas têm um processo de pré-seleção. Então, existe uma pré-seleção para que as pessoas estejam dentro de um perfil realmente específico, e nós estamos fazendo como Rev essa pré-seleção, e está lá no nosso mural de vagas no site, no revrh.com.br, no botão Veja Nossas Vagas, chama Hub de Vendas. Então, para você que é vendedor e tem interesse, clica lá para você conhecer um pouquinho do projeto da formação de vendedores, e as empresas que tenham interesse também nesses cargos nos contactem, que a gente bate um papo. Muito bem. Caroline Borges, da Rev Gestão de Pessoas, todas as quintas-feiras com a gente aqui no Empreende Brasília, dentro do jornal Nova Brasil, Brasília, falando sobre um assunto interessante e importante para você, colaborador e empresário. Carol, até semana que vem. Obrigado. Até semana que vem. Bom dia.